Oi, pessoal, bom dia. Eu estive meio sumida esses últimos 2 meses, se não me engano. Não sei, alguns de vocês não sabem, mas eu tenho depressão. Fui diagnosticada com depressão quando eu era ainda criança. Oi, Patrícia. Então, volta e meia eu tenho essas crises e agora nos últimos 2 meses a depressão veio novamente. E então hoje, e como a gente está nesse período de setembro, eu falei com a minha psicóloga, a Patrícia, e falei com ela papo rápido aqui só para poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, porque muita gente tem dificuldade. Oi, Patrícia. Hoje, tudo bem? Tudo. Estava falando aqui para o pessoal sobre esse tema depressão, que é um tema um pouco difícil de falar, o pessoal sente esse bloqueio. Ai, depressão é coisa de louco, depressão é coisa de gente fresca. E eu estava comentando que nesses 2 últimos meses eu tive uma recaída, mas agora já estou bem, já voltei a fazer caminhada, já estou me maquiando, já voltei a falar com meus amigos. E hoje eu te convidei para você falar aí um pouquinho para esse monte de mulherada aí que sofre de depressão e muitas nem sabem que sofre de depressão. Então, seja bem-vinda, fique à vontade, sinta-se em casa e vamos falar com essa mulherada que depressão é uma coisa que se pode tratar. Exatamente. Gi, você está me vendo porque aqui não está aparecendo a minha imagem para mim. Eu estou te vendo. Tá, então tá bom. Então deve ser alguma questão aqui, mas não tem problema. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo aí da região que o pessoal está. Eu sou Patrícia Branello, sou psicóloga, né? Estou aqui um pouquinho a convite da Gi para falar sobre esse tema. Sua ex-paciente. Isso. Já acompanhei a Gi há um tempo, né? E infelizmente, como ela disse, às vezes a depressão a gente tem essas recaídas, né? Então, exige tratamento constante. Infelizmente, não existe uma cura definitiva para a depressão, existe controle, né? Então, esse controle é feito através da psicoterapia e, em alguns casos, através da medicação, né? Muitos casos a gente consegue controlar só através da psicoterapia, mas desde que a pessoa seja comprometida, desde que a pessoa realmente vá às sessões frequentemente, né, no mínimo uma vez por semana, porque assim, a medicação ela tira sim aquela angústia, aquela falta de ânimo, de vontade de fazer as coisas, mas ela não vai resolver as causas, ela não vai agir na causa do problema e sim no sintoma, então ela não resolve. Né? O que vai melhorar realmente é a psicoterapia, onde a pessoa vai ter a oportunidade de falar sobre o assunto, vai ser acolhida sem julgamento, que é a principal base aí da psicologia. E aí a pessoa vai começar a tomar consciência do que a deixa daquela forma e aprender a lidar com aqueles sentimentos, né? Mas como você disse, ainda existe muito tabu, né? De que Sim. O depressivo... e são umas coisas assim muito ainda não me vem a palavra, mas assim muito pequenas para a época que a gente está vivendo, né? De achar que quem tem depressão está com frescura, que é falta de Deus, que é falta de uma pia com louça para lavar. São comentários extremamente bobos e medíocres, né? Então, assim, as pessoas têm que começar a tomar consciência do que realmente é a depressão, né? E não julgar, porque a gente só sabe realmente o que é quando a gente passa ou quando a gente tem alguém na família que a gente começa a compreender, né? Dói muito, Patrícia. Quando eu falo por mim mesmo, quando eu era mais nova, tinha meus 14, 15 anos e tinha aquelas crises,
Aí eu falava para minha tia, tia, hoje eu não tenho vontade de fazer nada. Aí ela, isso é preguiça, isso é falta de Deus, igual você falou. Vai lavar roupa que passa, isso é frescura, vai arrumar um emprego. Aí eu pensava, mas isso não vai resolver, isso é muito além de um emprego, de uma pia, de lavar louça, de lavar roupa. E aquilo ficava me... Sabe, eu não sei a palavra também, mas acredito que é muito mais a terapia vai ajudar a pessoa a falar isso que a pessoa não tem, né? Não tem um amigo, não tem um familiar ali pronto para ouvir. O familiar vai sempre falar, é falta de Deus, falta de trabalhar. E isso acaba fazendo as pessoas criarem esse tabu, né? Se eu falar para a Patrícia que eu tenho depressão, ela vai rir de mim. E faz com que a pessoa se joga de cima de uma ponte, porque ela tem medo de falar que ela não tem prazer em nada, que ela só tem vontade de dormir, que ela não se olha no espelho, que ela não se sente útil, né? E tudo isso é o que? É sintoma da depressão. Então, eu acho que, não sei se é o governo, se é a Organização Mundial da Saúde, se são vocês psicólogos, mas alguma coisa tem que ser feita para orientar principalmente as mulheres nesse sentido de que depressão é uma doença e pode ser tratada, né? Sim, sim. Né? E acho que um fato interessante que você traz, né, que você, acredito que só teve essa compreensão depois de adulta, né, que você desde criança tinha essa questão da depressão. E às vezes acredita assim, criança não tem sim, né? Criança tem depressão. E às vezes a gente começa a identificar quando a criança começa a mudar o comportamento, começa a tirar notas baixas, uma criança que sempre foi bem na escola, por exemplo, começa a cair o rendimento, começa a deixar de fazer coisas que ela fazia. Então, assim, quando você percebe que a criança está mudando o comportamento de coisas e não tem nada, é diferente, sei lá, ela perdeu um animalzinho de estimação, vai ficar tristinha. Se aquela tristeza demorar muito a passar, tem que observar com mais cuidado, né? Porque eu falo que a depressão ela tem estágios. A gente começa sentindo uma tristeza, mas a tristeza passa entre 1-2 semanas. Se não passar, a gente entra para um estado de melancolia, que aí já dura mais, 1-2 meses. Se isso não passar, a gente já entra no estado de depressão. E a depressão tem a leve, a moderada e a grave, né? Então, quando chega na grave, é onde muitas vezes a pessoa até comete o suicídio. E quando você fala aí do que fazer para isso, né? Nós estamos no mês que a gente, né, que a Organização Mundial de Saúde intitulou de Setembro Amarelo, que é realmente um mês que a gente põe esse alerta, amarelo por conta do alerta, né? Vamos falar sobre o assunto, vamos falar sim sobre suicídio, vamos falar que a depressão é o que mais leva as pessoas a cometerem suicídio, né? E as pessoas ainda não têm noção disso. É muito triste, mas a gente precisa começar a falar sobre depressão, e quem tem depressão não é frescura. E quando você diz, né, às vezes a gente não tem vontade de fazer as coisas, na depressão às vezes a gente até faz, mas a gente também está deprimida. Você trabalhava, você conseguia fazer algumas atividades, só que aquela tristeza era angustiante, né? Era muito dura dentro de você. Então não quer dizer também que quem está fazendo as suas atividades normais também não possa ter o sofrimento da depressão. Por isso, como eu disse, ela tem estágios, né? Quando passa grave, realmente a pessoa fica trancada dentro do quarto escuro e não vê mais sentido para nada. Mas uma depressão leve, a pessoa continua fazendo as coisas dela, né? Continua tendo o cotidiano dela. Porém, aquela angústia a consome demais, né? Demais. Sim. Patrícia, está acontecendo algum evento aí no ABC Paulista para orientação das pessoas, em especial as mulheres? Como que está essa questão? Não, assim, acho que até por conta da pandemia eu não vi nenhuma movimentação. O ano passado foi bem movimentado, principalmente nessa questão do Setembro Amarelo, né? Então eu participei até de algumas palestras, eu achei até que ia ter, de repente, algumas lives esse ano, até por conta, né, desse distanciamento que ainda a gente está praticando aqui, não mais o isolamento, mas o distanciamento. Mas assim, não vi muitas movimentações, o que é muito triste, né? Porque assim, a gente precisa se unir para que isso aconteça. Sim. Né? Então eu não tenho visto
Pode ser que esteja tendo e eu não estou sabendo, mas assim, nos meios aqui da cidade não vi falar nada ainda não. Mas eu tento aí, pelo menos nas minhas redes sociais, estar postando diariamente, né, coisas sobre o Setembro Amarelo, estou postando vídeos, né? Tem uma live agendada para amanhã, até com amanhã às 20 horas aqui, horário de Brasília. Tá, não. Mas vai ficar gravada, né? Então, assim, estava até confirmando com a pessoa vai trazer um relato de um caso de suicídio que ela, né, teve na família. Então, assim, são coisas que a gente precisa parar de ter esse receio de falar, né? Então, assim, porque são 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Então, é um número altíssimo. E nos últimos 10 anos, né, a gente teve um aumento de 18%. Então, são números que a gente tem que acender, sim, um sinalzinho amarelo. Essa questão do Setembro Amarelo é novo ainda, né? Começou em 2015, mas a gente está aí caminhando para alertar, principalmente os jovens, que também é outra camada da população, né, que tem aumentado muito o número de suicídios. Bom, você tem um compromisso para daqui a pouco, uma paciente. Controla aí o nosso tempinho, tá? Quando você vê que deu. Eu nem sei que horas são, mas vou dar uma olhada. A gente tem ainda, tem uns 10 minutos ainda, tranquilo. Tá? Gostaria que você deixasse assim, uma mensagem clara para o pessoal, para as mulheres, o que elas podem fazer, aquelas que não têm como sair de casa, procurar um terapeuta, alguma coisa que elas possam fazer para iniciar aí essa luta interna com elas mesmas, porque é muito complicado e às vezes a pessoa não tem nem força de buscar uma ajuda profissional. Assim. Então, você como psicóloga, talvez você possa dar aí uma primeira luz para esse grupo de mulheres depressivas, que são tantas. Assim, acho que a gente tem que realmente tomar coragem, né, de abrir a boca em todos os sentidos, né? O sofrimento vem de várias vertentes, então a gente precisa começar a falar, como a gente está falando, que seja ele qual for, né? Por exemplo, se a gente parar para pensar na pandemia também, teve um aumento muito alto do índice de violência doméstica. E a mulher que muitas vezes acaba sofrendo esse tipo de violência, com certeza já tem aí algumas questões em relação à depressão, né? Porque ela muitas vezes não tem força para sair daquilo, para denunciar aquilo, né? Para sair daquele relacionamento de violência, de abuso. Então, assim, vamos falar, vamos dar um jeito. Hoje a gente tem vários meios que a gente pode fazer denúncias, que a gente pode conversar, né? Eu acredito que seja só aqui no Brasil. Eu não sei se esse telefone, eu acredito que não funcione para outros países, mas nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, no número 188, que temos voluntários do outro lado da linha, treinados, né? Não são necessariamente profissionais da área da saúde, tá? Que estão dispostos a ouvir 24 horas por dia, a hora que a pessoa ligar. Então, acredito que se a pessoa procurar em outros países também, isso deva ter alguns centros de apoio nesse sentido. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, não ter medo do julgamento. Você sempre vai ter alguém que te escute, tá? Porque às vezes, se é, por exemplo, um relacionamento abusivo, o marido jamais vai dar, né? O companheiro, seja, jamais vai dar ouvido. Mas sempre tem uma amiga, sempre tem um parente, sempre tem um CVV, alguém que realmente possa te ouvir, tem uma te apoiar. Tem uma Patrícia que de repente pode estar quando eu ligo, Patrícia, o ginecologista! Pois é, né? Obrigada. Então, assim, a gente precisa falar, a gente precisa... Eu acho que é a palavra mesmo, quebrar o tabu, né? Doença mental não é loucura, né? Nós éramos muito mal vistos. Até quando eu comecei a psicologia, né? A clinicar, às vezes
vai fazer o prontuário, pega o telefone do paciente para um contato, né? Ai, mas se você ligar na minha casa para falar qualquer coisa, às vezes para desmarcar uma consulta dentro de entrevista, qualquer outro motivo. Ah, não, mas não fala que é da clínica de psicologia, não. Fala que é uma consulta médica, né? Eu ouvi muito isso. Hoje não, né? Hoje eu falo que as pessoas encaram como fazer psicoterapia chique, né? Então, minha analista, meu terapeuta, né? Então, assim, o preconceito diminuiu muito, mas ainda existe. Né? Tá vendo psicólogo para quê? Isso é falta do que fazer? Não, gente, não é, né? Como a gente tem doença física, a gente tem doença mental. E antes do corpo adoecer, a alma já está doente, a nossa psique já está doente. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental para ter uma saúde física também equilibrada. Sim. Bom, te agradeço mais uma vez. Vai atender sua paciente agora. Tá? Depois me manda para que eu possa compartilhar aqui com as meninas a live de amanhã. E se você for fazer mais alguma outra live até o final do mês, me avisa que eu sempre que possível tento participar ou compartilho aqui para as meninas assistirem sua live aí falando. Pode deixar. Vai ficar gravadinha, porque eu sei que vai ser de madrugada aí para você, né? Mas assim, vai ficar gravada e depois a gente compartilha. Tá bom, então? Foi rapidinho, mas acho que deu para passar um recado, né? Sim. Te amo, tá? Então tá bom. Beijo, Gi. Até mais. Tchau, tchau. Se cuida, viu? Tchau, tchau.